O que irei apresentar aqui é a manutenção de um micro-ondas. O teste que irei fazer poderá ser efetuado em qualquer tipo de micro-ondas que você estiver em mãos, tá? Independente do modelo, marca ou tipo, esse teste só o único que não funcionaria com o micro-ondas de fonte com inverter. Mas fora isso, você terá um teste prático, onde poderá indicar se existe defeito no magnetron, na fonte ou no painel. Então todo o teste que eu irei demonstrar para vocês será praticamente aplicável em qualquer micro-ondas. A primeira avaliação que é feita, esse piscar na realidade do micro-ondas está piscando, é devido à própria oscilação da rede, a diferença da rede, mas só que o painel está fixo, tá? A primeira observação que é feita é que o painel desse micro-ondas está funcional. Então se eu pressionar, ele liga normalmente, pode-se observar a contagem normal. Então o seu painel está funcional, sua parte interna também. Ele chegou ao meu laboratório com a seguinte característica, zerei. Então ele chegou com a seguinte característica, não está aquecendo. Então eu irei fazer alguns testes básicos. Constatei que o painel dele todo operacional. Então não tenho defeito no painel. Então agora irei constatar se a fonte, então a fonte do painel está normal, agora irei constatar se a fonte interna dele está ok. Faço uma avaliação aqui, o ventilador, a ventoinha está normal, então as fontes, como vocês podem ver, estão ok. Agora irei constatar se a fonte de alta tensão, primeiro irei ver se há uma alimentação no próprio transformador, que é a da fonte principal, que é o transformador de alta tensão, tirando a antena, que é o magnetron. Então vamos agora passar a medir a entrada desse transformador. Então você vai ter a alimentação desses dois terminais. Dois terminais aqui, a alimentação será igual da rede elétrica, tá? Da rede que vai alimentar este transformador. Esse transformador aqui recebe a tensão nominal da rede e gera uma tensão até 2000 volts aproximadamente para acionar o magnetron. Então com o multímetro digital irei perceber qual é a tensão que vai entrar nesse transformador. Se entrar a tensão normal, então o acionamento das chaves, painel, tudo estão normais. Tá ok? Então vou ligar aqui o multímetro. Vou ligar a rede. Vai se observar que não gera uma tensão ainda da rede. Mas no momento que eu ligar, então a fonte que alimenta o transformador, a chave e o circuito que alimenta o transformador está normal. Constatando de novo. E essa diferença de rede é a própria rede local que está baixa, por isso que não existe uma tensão correta. Uma tensão normal aqui da rede seria 220 volts. Pronto. Constatado que a tensão que alimenta o transformador está normal, eu não vou poder medir devido à própria limitação do multímetro, que vai até 700 volts AC, certo? E 1000 volts DC, e o transformador vai gerar uma tensão alta de 2000 volts, então não tem como medir com esse multímetro. Então eu vou passar a fazer um outro teste significativo, que seria o teste de alta tensão da própria alta tensão. Mas é um teste que você tem que ter cuidado, tem que ter a ferramenta isolada, tá ok? E vocês vão observar que eu vou liberar um dos terminais do magnetron, aonde eu terei que ter uma alta tensão. Se essa alta tensão existir, então constata-se que o magnetron está ruim. Se essa alta tensão não existir, o secundário do transformador ou o próprio capacitor e diodo podem estar ruins. Tá ok? Então eu irei fazer esse teste agora para comprovar se o secundário e o capacitor estão ok. Eu terei que ter uma alta tensão aqui. E como será comprovada essa alta tensão? Através de uma chave de fenda,
ou uma chave qualquer, eu irei inserir na carcaça, irei prender num ponto da carcaça, a parte metálica da carcaça, e esse terminal terá que gerar uma alta tensão que vocês verão saltar para essa chave. Se não saltar essa alta tensão para a chave, verifique se foi bem aterrada a chave, então provavelmente ou existe defeito no secundário do transformador ou no capacitor e o diodo. Então irei fazer esse teste. Uma chave que esteja o cabo bem isolado, tá? Que não haja nenhum furo, porque mesmo que você esteja calçado, muitas vezes a diferença potencial pode ser baixa e aonde pode acarretar um choque, e esse choque não é nada agradável, tá? Então aqui eu vou colocar na posição onde a chave fique próxima do terminal, que eu destaquei do magnetron, tá? Então eu vou botar próximo aqui, e se saltar, houver um centelhamento desse terminal para a chave, então com certeza o transformador está normal, o capacitor e outros elementos. Vou focalizar bem no ponto aqui para... Vou focalizar bem nesse ponto, onde vocês irão ver esse terminal saltar uma alta tensão. Então a alta tensão existe. Se essa alta tensão existe, e olhem, observem bem onde foi que bateu a alta tensão, bem nesse ponto aqui da chave. Então é por isso que é evitar esse perigo de você pegar. Mas observaram que houve alta tensão. Comprovando o que? Visualizar. Comprovando que o transformador, o capacitor e o diodo estão ok. Como não há aquecimento, então o magnetron está danificado. Tá? Esse teste você pode aplicar em qualquer tipo de micro-ondas. Apenas os que possuem fonte inverter, que é a fonte chamada fonte chaveada, o princípio de teste pode se assemelhar, mas você tem que ter mais cuidado, porque o centelhamento pode bater na carcaça, podendo danificar a fonte, então vocês têm que ter um cuidado maior. Mas também não se justifique que não possa fazer esse teste. Tá? Você fez a avaliação do magnetron, então agora você tem salvo o transformador, o capacitor e o diodo e o próprio painel. Então você fez uma avaliação geral em pequeno tempo e aonde você pode constatar apenas uma peça danificada, não fazendo apenas substituições aleatórias sem saber quem está ruim. Até chegar à peça você já fez substituições aleatórias como capacitor, transformador e vários outros, condenando até muitas vezes, eu vi alguns técnicos condenar painel, chaves, são essas chaves de porta aqui, eles condenavam a chave de porta até chegar ao magnetron. Não dizendo que você pode fazer outro teste. Fez esse teste de alta tensão, fez todo o teste, lime os terminais do magnetron, aonde esses terminais, estando oxidados, eles podem isolar a alta tensão. Isolando a alta tensão, obviamente não vai haver aquecimento. Caso vocês podem observar que não é o caso desse terminal aqui, o terminal está bem limpinho, os dois terminais, eu já havia feito esse teste, mas também é um teste que você pode ser prático. Se o micro-ondas não está aquecendo, faça o teste também. Primeiro verifique se as chaves não estão isolando os seus terminais aqui, porque pode haver essa alta tensão e muitas vezes a chave está isolando dos terminais. Por isso que alguns técnicos condenam os terminais das chaves antes de fazer esse teste no magnetron, condenar o magnetron. Por isso que essa chave que você está vendo aqui, que eu vou apontar, essa chave aqui, são 3 chaves, outra aqui e outra mais abaixo. São 3 chaves de contato, essas são chaves da porta. Essas chaves, muitas vezes, os seus terminais podem criar um óxido no corpo, na parte interna, isolando esse terminal do seu próprio corpo, provocando o não aquecimento de qualquer uma delas. Ou pode dar porta aberta, muitas vezes apresentar o painel, no painel a dizer porta aberta, ou então muitas vezes não vai haver aquecimento no que você botar para dentro do micro-ondas. O que você colocar dentro do micro-ondas não havendo aquecimento,
verificar se há um isolamento das chaves. Como efetuar a manutenção? Desconecte os terminais, obviamente não é tão difícil desconectar os terminais. Pega uma lixa comum, uma lixa de unha, uma limazinha bem fina, dá uma limada nos terminais, nos próprios contatos e deixando eles aparentes. Vou pegar e verificar. Então aquele terminal ali, ó, se você pode observar que eu estou apontando aqui, seria esse terminal aqui, ele estava oxidado. Eu limei ele aqui, pode observar que tem partes escuras ainda, mas a parte aqui de contato está limpa. Então o contato com a chave, todos eles foram feitos o mesmo processo, onde o contato com o terminal está normal agora. Então nesse procedimento, fiz a verificação se houve aquecimento do meu jantar, ou do meu caldo, ou qualquer elemento, e não houve aquecimento. Então na realidade, os terminais não estavam provocando esse defeito. Todos esses testes, limpe os terminais das chaves, todos os terminais que criam óxidos isolando as chaves, liguem. Não houve aquecimento, como o painel já está gerando, então o painel está funcional. Como você vai fazer o teste de tensão do transformador, normal, aí você parte para o teste de alta tensão. Ok? Esse é mais um diagnóstico feito pelo curso de Eletrônica Prática Fênix.